Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós estarmos juntos no programa Bíblia no meu dia a dia. É uma oportunidade única, ímpar, da parte de Deus para nós, de nós pararmos um tempo diante da palavra de Deus para escutar nosso Senhor. Ele fala conosco. Ele é a própria palavra encarnada. O Verbo se fez carne. A palavra de Deus fez carne e veio habitar no meio de nós e nos instrui e nos ensina o caminho que nós devemos seguir. Então estejamos atentos. Nós estamos estudando a carta de São Tiago, preciosa. E hoje nós devemos nos abrir ainda mais à escuta e àquilo que Deus quer indicar como caminho, como passo, como conversão, como decisão do nosso coração. Vamos suplicar ao Espírito Santo que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos estudando a carta de Tiago. Então pega a sua Bíblia, abra no capítulo 2, pega o seu caderno de estudos para anotar o texto que nós vamos estudar. Nós hoje vamos estudar Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 26. Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 26. Vamos ler juntos? Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, mas não tem obras? A fé seria capaz de salvá-lo? Imaginar que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então algum de vós disser a eles, ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adianta isso? Assim também a fé, se não se traduz em ações, por si só ela está morta. Um outro, pelo contrário, diz, tu tens a fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé a partir das minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, mas também os demônios creem isso e estremecem de medo. Queres então saber, homem fútil, como a fé que não se traduz em obras é vã? Se o nosso pai Abraão foi declarado justo, será que não foi por causa de suas obras, a ponto de oferecer seu filho Isaque sobre o altar? Como estás vendo, a fé concorreu para as obras, e as obras completam a fé. Foi assim que se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Podeis ver, pois, que alguém é justificado com base naquilo que faz, e não simplesmente pela fé. Não foi a prostituta Raabe, da mesma forma, considerada justa em virtude de suas obras, quando hospedou os que vinham reconhecer a região e os fez regressar por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Que texto preciosíssimo para a nossa reflexão. A gente vai entender aqui que a figura de linguagem, a forma que Tiago está escrevendo ele usa um artifício chamado diatribe, quando ele imagina que está dialogando com alguém, respondendo questões que são para tirar as dúvidas do povo, daqueles que ele quer conduzir para Deus. Então ele usa esse artifício, ele dialoga sobre questões, vai respondendo as questões com um interlocutor imaginário, exatamente para essa instrução. Então, ele vai mostrar exatamente que a nossa fé precisa ser traduzida em obras. A nossa fé não é uma coisa subjetiva. Nós experimentamos, nós cremos e nós temos atitudes de fé. Nós temos comportamentos de fé. É exatamente isso. A fé, ela vai precisar influenciar as nossas decisões, ela vai precisar influenciar os nossos relacionamentos, ela vai precisar influenciar as nossas escolhas, mas ela vai precisar influenciar as nossas atitudes.
E exatamente aqui entra a dinâmica das obras. E continua Tiago, vamos lá, meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, mas não tem obras? A fé seria capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta comida de cada dia. Se então algum de vós disser a eles, ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, o que adianta isso? Assim também a fé, se não se traduz em ações, por si só ela está morta. Um outro, pelo contrário, diz, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé a partir de minhas obras. Veja bem, então, Tiago está aqui fazendo esses trocadilhos, mostrando que a nossa fé precisa ser traduzida em obras. Ele mostra aqui algo muito concreto, a dimensão caritativa. Se alguém está passando uma necessidade, se alguém não tem o que comer, então eu não posso despedir aquela pessoa sem dar a ela aquilo que ela precisa. Eu tendo condições, eu usar da indiferença. Nós estamos num mundo de muitas indiferenças, muito egoísmo e egocentrismo, onde as pessoas estão voltadas para si mesmas, para os seus próprios umbigos, e não conseguem olhar para fora da janela, não conseguem olhar para aquela pessoa que precisa, seja do material, mas seja também de uma presença espiritual. Porque também dentro dessa dinâmica da presença, do estar presente em momentos chaves, difíceis na vida das pessoas, nós precisamos sair do nosso egoísmo. São João Crisóstomo, numa das suas homilias, ele vai dizer assim, assim como a fé não subsiste sem as obras, também as obras não subsistem sem a fé. Mostra-me a fé pelas tuas obras, mas também mostra-me as tuas obras com a sua fé. Porque senão a gente vai cair no outro extremo. A gente só faz obras, mas não tem fé. A gente já ouviu quanta coisa de gente falando, quando eu quero comer, eu vou naquela obra social da igreja. Quando eu quero rezar, eu vou na igreja protestante. Porque ficou só na obra. Não, a gente não pode permitir isso. É claro, a gente vai alimentar os pobres, vai dar de vestir àquele que não tem o que vestir. Tudo que está lá em Mateus 25, né? No sermão do juízo final. Mas é preciso que a fé seja dada também, porque a maior caridade que nós podemos fazer para uma pessoa é levá-la a Jesus Cristo. A maior obra que nós podemos fazer para um ser humano é apresentar a ele Jesus Cristo. Se eu só dou de comer, se eu só dou de vestir, se eu só faço a caridade, só dou esmola e não levo a pessoa a Jesus Cristo, eu estou também pecando, não estou fazendo a coisa certa. Porque é preciso a maior obra de misericórdia, a maior obra de caridade é mostrar Jesus Cristo para as pessoas. E aí ele vai dizer, tu crês que há um só Deus? Fazes bem, mas também os demônios creem nisso e estremecem de medo. Queres então saber, homem fútil, como a fé que não se traduz em obras é vã? Se o nosso pai Abraão foi declarado justo, será que não foi por causa de suas obras, a ponto de oferecer seu filho Isaque sobre o altar? Abraão não só acreditou, Abraão teve atitude de fé, teve obra. E qual foi a obra? Deus pediu o filho dele, ele foi lá e levou o filho para o sacrifício. Fé com obra, justiça. Como estás vendo, a fé concorreu para as obras e as obras completam a fé. Foi assim que se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Nós temos que ser amigos de Deus. Os amigos de Deus cuidam daqueles que são de Deus. Os amigos de Deus fazem as obras que são de Deus. Os amigos de Deus agem segundo o coração de Deus. Porque a amizade nos influencia. A gente se parece com aquela pessoa com quem a gente se relaciona muito, com quem a gente se deixa conhecer e com quem a gente conhece profundamente. Então, é exatamente isso. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Podeis ver, pois, que alguém é justificado com base naquilo que faz, e não simplesmente pela fé. Não foi a prostituta Raabe, da mesma forma, considerada justa em virtude das suas obras, quando hospedou os que vinham reconhecer a região e os fez regressar por outro caminho? A prostituta Raabe, ela acreditava no Senhor e ela fez uma obra e ela foi salva com toda a sua família, porque ela fez uma obra de fé. Ela não só disse que acreditava,
ela teve uma atitude de guardar aqueles que tinham vindo naquela região ali de Jericó, fazer o reconhecimento da cidade, e assim ela foi salva. Assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Da mesma maneira, aqui eu estou parafraseando, que as obras sem a fé também são obras mortas. Para nós cristãos, uma coisa, ela anda com a outra. Fé e obras, obras e fé. Senão a gente vai entrar em ideologia. E não é isso que Jesus quer nos ensinar através da reflexão de Santiago. Ele não quer nos ensinar uma ideologia, ele quer nos ensinar um comportamento cristão, genuinamente cristão. Fé com obras e obras com fé. É dessa maneira que nós temos que viver. Qual é a mensagem de hoje? O Senhor me chama a mostrar a minha fé pelas obras e também que as minhas obras demonstrem a minha fé. Tudo o que eu fizer deve ter um sentido espiritual feito para o Senhor e pelo Senhor. Nunca perdendo de vista que a maior obra de caridade a ser feita é levar Jesus, o Salvador, para as pessoas. Não perder isso de vista, meu irmão. A maior obra de caridade é tornar Jesus conhecido, levar as pessoas a conhecerem a Jesus, a experimentarem Jesus. Mas isso marca a nossa existência. Tudo que nós fazemos de obra é por causa do Senhor, é por Ele. Nós amamos o nosso próximo por causa de Deus. E também as obras devem demonstrar que nós acreditamos. Nós as fazemos porque nós cremos no Senhor. Vamos rezar? Senhor, nós aceitamos esse chamado de mostrar a nossa fé pelas obras, mas também de, a partir das nossas obras, mostrar a nossa fé. Obrigado por nos tocar profundamente e nos revelar esse mistério da caridade, que não é simplesmente um ato ideológico, uma reflexão dentro de um campo ideológico, mas é um ato de participação do amor do Senhor, da caridade do Senhor. Tudo por causa do Senhor, para o Senhor, pelo Senhor, porque nós fazemos pelo outro aquilo que o Senhor nos indica que nós devemos fazer pelo Senhor. Foi a mim que me deste beber, foi a mim que me deste comer, foi a mim que me vestiste, foi a mim que me abrigaste. Então nós não queremos perder, Senhor, de vista essa dimensão sobrenatural e espiritual da caridade. Isso vai mover o meu coração, o coração dos meus irmãos, para que nós vivamos a autenticidade da nossa fé, mostrando as nossas obras e a partir das nossas obras apresentando a nossa fé. Muito obrigado por esse toque do seu amor no nosso coração e por esse chamado que o Senhor faz a mim e aos meus irmãos nesse dia, a partir desse estudo bíblico. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Mostre a sua fé com as suas obras, mas que as suas obras demonstrem que você acredita em nosso Senhor. É por causa dele, porque tem muitas obras caritativas, tem muitas ONGs, tem muita coisa sendo feita, mas a diferença nossa de quando nós fazemos uma obra, nós apresentamos aquele que nós cremos, Jesus Cristo. É por causa dele que nós estamos fazendo. E as pessoas precisam saber que a obra de caridade que nós estamos fazendo é por causa de nosso Senhor. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.